tá? Outro ponto dessa aposentadoria é a questão de eu saber o que tem que ter, né? O que tem que ter nesse laudo? Eu tenho que ter o histórico do paciente, né? O que eu já fiz para resolver meu problema de saúde, tá? Né? Se eu já fiz outro ponto dessa aposentadoria é a questão de eu saber minha o que tem que ter, né? O que tem que ter nesse laudo? Eu tenho que ter o histórico do paciente, né? O que eu já fiz para resolver meu problema de saúde, né? Tá? Né? Se eu já fiz outro ponto dessa aposentadoria é a questão de eu saber o que tem que ter, né? O que tem que ter nesse laudo? Eu tenho que ter o histórico do paciente, né? O que eu já fiz para resolver meu problema de saúde, né? Tá? Né? Se eu já fiz outro ponto dessa aposentadoria é a questão de eu saber o que tem que ter, né? O que tem que ter nesse laudo? Eu tenho que ter o histórico do paciente, né? O que eu já fiz para resolver meu problema de saúde, né? Tá? Né? Se eu já fiz outro ponto dessa aposentadoria é a questão de eu saber E aí vem o perito do INSS e diz, não, mas ela não pode mais fazer isso, mas ela pode fazer outra coisa. Um serviço administrativo, algo mais, né, ser realocado. Aí eu te pergunto, para onde? Porque, de repente, se a pessoa entra na casa, e aí vem o perito do INSS e diz, não, mas ela não pode mais fazer isso, mas ela pode fazer outra coisa. Passada. Um serviço administrativo, algo mais, né, ser realocado. Aí eu te pergunto, na construção civil, né, de repente é pedreiro ou é ajudante, para onde, né? E aí trabalha... Porque, de repente, se a pessoa entra na casa, vem o perito do INSS e diz, não, mas ela não pode mais fazer isso, mas ela pode fazer outra coisa. Passada. Um serviço administrativo, algo mais, né, ser realocado. Aí eu te pergunto, na construção civil, né, de repente é pedreiro ou é ajudante, para onde, né? E aí trabalha... Porque, de repente, se a pessoa entra na entendeu? De repente é pedreiro, a gente leva em consideração e aí né, bem anulado, mas essa outra coisa ela não é viável. Então, superficial. É alguém que enfrenta esse problema e vai mais fundo. Esse buraco vai lá embaixo. Uma expressão, né, em algumas regiões do Brasil, que fala disso. Então, você precisa se atentar para isso. A palavra do INSS, ela não é a última. Eu posso questionar judicialmente, porque lá eu posso trazer esses contextos. É alguém que enfrenta esse problema e vai mais social. Esse buraco vai lá embaixo, tá? Uma expressão, né? E aí, outro ponto que eu quero trazer para ti, tá? Qualidade de segurança. Então, você precisa se atentar, ok? Eu preciso ter as contribuições, um mínimo de 12 contribuições, tá? Mas, eu posso ter, de repente, ficado um tempo aí, né, desempregado, sem contribuir. Até quando, doutora Carol, eu posso usufruir desse direito para dar entrada após a minha última contribuição, tá? A gente diz que é até um ano, essa é a regra geral.
Mas tem teses favoráveis que a gente analisa ali o caso concreto. Mais um órgão que eu estou entregando para vocês, tá? Quais seriam esses detalhes? Existe uma tese, né, de desemprego voluntário. Eu posso, de repente, comprovar. Eu tentei, né, me realocar no mercado de trabalho, me inscrevi ali no Cine, né, fui atrás desses sites de vagas, tenho meu cadastro lá, tenho como comprovar isso, né, mas não consegui, né, fui demitido do meu trabalho, não pedi demissão, que é diferente. São detalhes que podem fazer a diferença. Mas aí, nesse caso, para usufruir dessa, eu digo que é igual garantia estendida, né? Que é a qualidade de segurado estendida, né? Isso é uma expressão que eu uso, tá? Para explicar isso, traduzindo, para não ficar com muita coisa técnica. Carência, qualidade de segurado, né? Às vezes é muito técnico para vocês. Então, eu digo que é como se fosse uma garantia estendida. Eu consigo, mas eu tenho que ter 120 contribuições, né? No caso, pelo menos 10 anos. Ok? E aí, gente, posso, de repente, achar que não tenho direito, mas eu ainda tenho, tá? Então, vê se, de repente, não está comendo bola, né? Não está se atrapalhando aí nessas informações e aí acha que não tem e tem. Outro ponto que eu quero trazer para vocês, tá, gente? Uma coisa é a aposentadoria por invalidez, outra coisa é a aposentadoria como PCD. Doutora Carol, o que é PCD? Né? PCD é a pessoa com deficiência, ok? E aí, gente, eu quero trazer para vocês que há uma confusão, né, instalada sobre isso daí. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Não confunda alhos com bugalho, ok? Uma coisa é aposentadoria por invalidez e outra coisa é aposentadoria PCD. E aí, qual é a mais vantajosa, doutora Carol? Depende. Eu tenho que olhar o teu papel, eu tenho que olhar o teu caso. Eu não vou ser leviana aqui e dizer A, B é melhor. Não. Depende de cada caso, gente. Depende do contexto, tá? No outro momento eu vou trazer, mas eu quero trazer para vocês que não são as mesmas regras, tá? Aposentadoria por invalidez é uma incapacidade total e permanente. Mas as exceções que eu já trouxe para vocês ainda há pouco, tá? Depende de laudo, né? E eu preciso comprovar que não basta ter a doença, mas que essa doença me incapacitou para o trabalho e para o dia a dia, tá? E quais são essas doenças, mais ou menos? Olha, os pacientes oncológicos, pacientes cardíacos graves, cegueira, cardiopatia grave, né? Tem problemas no rim, no fígado, problemas de alienação mental, que envolve a questão da mente, né? Problemas na mente. Então, pode ser demência, Parkinson, tá? Então, depende do teu contexto, tá? Tem várias doenças que, por exemplo, teriam dispensa dessa carência. Dispensa de carência não quer dizer que eu não tenha que ter contribuído nada, tá? Quer dizer que eu posso ser dispensado dessa carência imediata, tá? Anterior ao diagnóstico, tá? Bom, dito isso, eu queria trazer um pouquinho dessa aposentadoria PCD, tá? Para a PCD. Mulheres teriam que comprovar 28 anos de contribuição se o grau da deficiência for leve. 24 anos de contribuição se o grau é moderado. E 20 anos de contribuição se o grau é grave. Então, isso precisa estar no laudo. Você precisa pedir para o seu médico que especifique o grau da minha deficiência. E se for homem, doutora Carol? Se for homem, o homem vai ter que comprovar 33 anos de contribuição para grau leve, 29 anos para grau moderado e 25 anos para grau grave. Então, eu preciso que isso esteja no laudo e ele constate existe uma deficiência e qual é o grau dessa deficiência, porque vai interferir diretamente, né, no requisito, tá? Laudo que não vem especificado, não adianta de nada. Eu vejo muita gente
que vem nos meus vídeos, é tudo mentira, eu já tentei 10 vezes e não deu certo. Mas tu está fazendo de que jeito? Tudo tem um método, né? Uma estratégia. Então, você pode não estar usando a melhor, no teu caso. Ah, mas o meu vizinho, a minha vizinha, o meu parente, deu certo para ele, mas o caso dele, o teu é o mesmo? Pode ser até a mesma doença, mas não tem a mesma contribuição, um é homem, outro é mulher, vai variar. Então, cuidado com esse tipo de gente, né? Que vem querendo ajudar, mas acaba atrapalhando, né? E aí, tudo gira em torno do laudo, né? Para poder destravar aí na hora da perícia, que eu realmente tenho, e o grau, tá? E também tem a possibilidade que essas pessoas que têm a deficiência, né, são pessoa com deficiência, procederia por idade. E aí, por idade, né, tem homem e mulher vai precisar comprovar 15 anos de contribuição, tá? Mas, além disso, né, mulheres 55 anos e homens 60 anos, tá? Olha que flexibilidade, né? É bem diferente se não fosse PCD, tá? Então, você pode acabar se aposentando antes, tudo bem? Deixa eu fazer uma coisa aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, se você nasceu, né, entre 1966 e 1971, você tem um diagnóstico de PCD, de pessoa com deficiência, você já pode estar, né, comendo bola, né, já podia estar se aposentando e não sabe, ok? Então, cuidado. Às vezes eu falo a idade e a pessoa não sabe, então eu vou falar o ano. Se você nasceu de 66 a 71, pode estar, e é uma pessoa com deficiência, pode já estar no time para se aposentar, ok? Vai depender aí das tuas contribuições. E aí, gente, por que eu estou falando desse tema aqui, né, em aposentadoria, no dia de hoje, a gente ia falar de aposentadoria por invalidez, porque há uma confusão terrível e, às vezes, as pessoas confundem essas aposentadorias. E todo mundo, o que a massa faz? Corre para a aposentadoria por invalidez. Mas, de repente, o caso dessa pessoa não é esse. É aposentadoria para PCD. Tá? Então, gente, cuidado. Procure alguém que entenda do que está fazendo. Já falei isso para vocês. É igual qualquer outra área né, de profissional liberal. Advogado não é diferente. Procure alguém que trabalhe com isso, né, seja especialista. Vocês não vão levar um caso desse com um criminalista, com um advogado de família, com um trabalhista, tá? Então, procura pessoas que entendam da sua confiança para te ajudar, ok? Então, o que mais que eu posso trazer? Deixa eu ver. Eu quero mandar um recado aqui, certo? Quero mandar um recadinho, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa na nossa chamada. Quando eu estou afastada pelo INSS por um CID e agora o médico diagnosticou outro CID, mas eu estou registrada e afastada. Consigo a aposentadoria? Então, eu recomendo que não leve ali para a situação do laudo da perícia só no CID, porque às vezes a pessoa tem esse CID, é paciente oncológico e é diabético, depressão alta. Tudo isso é uma comorbidade que atrapalha a recuperação. Então, vai ficar mais difícil para essa pessoa. Eu recomendo levar, tá? Toda vez que for fazer novamente a perícia, leva. Agora a pessoa foi diagnosticada, mais não sei o quê, mais não sei o que mais. Vai levando, porque isso tudo é um diferencial, né, para constatar. Quero mandar um abraço aqui para a Cristina, para a Andréia, para a Dé Ribeiro, tá?
que estão curtindo aí a nossa live. Um abraço para o pessoal do Instagram, do Facebook, do YouTube. Ó, coraçãozinho. Deixa eu ver o que mais. Tem outra pergunta aqui. Mas basta apenas ter o câncer ou tem que ter limitação física? André, não basta só ter a doença, tá? Eu tenho que demonstrar que essa doença, ela me incapacita. Total, permanentemente. Tá bom? Para fins de aposentadoria. É muito importante isso. Certo? Deixa eu ver o que mais aqui que eu quero trazer nessa manhã. O recado que eu quero dar para vocês é: nós vamos ter nossa sala secreta daqui a pouco, tá? Você que está nos nossos grupos, que tem aí, nós temos os grupos de informativos, né? Que a gente avisa quando vai ter live. Então, se você está nos nossos grupos, você é só clicar no link que a gente vai disparar daqui a pouco e vem para a sala secreta e a gente vai ter um momento, tá? É o momento que eu tenho com meus clientes semanal e com aqueles que ainda não são e estão com dúvidas, tá? Que não são clientes, mas estão lá nos nossos grupos de informativos, tá? Que a gente divulga lá atualizações, divulga evento. Então, essas pessoas têm. Se você ainda não faz parte, quer, né, escreve aí sala secreta que a gente vai te mandar, tá bom? Para poder você vir para os nossos grupos. Para você fazer parte, ficar sabendo, né, quando vai ter live, quando vai ter evento. E também de atualizações legislativas, né, mudanças na lei, a gente divulga lá. O que mais? Normalmente, esse pedido ele é feito, tá, administrativo. Se for negado, eu posso ir para a justiça. A palavra do INSS não é a final. O que mais? Eu posso fazer essas contribuições via carteira de trabalho, ou como servidor, né, ou como carnê de contribuição individual, aquelas guias, tá, na Previdência. E outros documentos que comprovem aí as contribuições, tá bom? E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá? E que doenças são essas, gente, que tem um tratamento como grave, né? Que tem dispensa de carência? Eu trouxe para vocês câncer, parte cardiopata, né? Cegueira, mas também tem aqui hanseníase, alienação mental, que é demência, Parkinson, doença grave no fígado, paralisia irreversível incapacitante, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante. Tem muita gente que tem problema na coluna e não sabe que é isso, tá? Devido ao diagnóstico não ser preciso, tá? E tem muita gente que tem essa doença no Brasil, mas às vezes está lá com outro nome, tá? Nefropatia, que é no rim, estado avançado da doença de Paget, AIDS, contaminação por radiação, acidente vascular encefálico agudo, que é o AVC, e tem o AVC e o AVE, né? E o abdômen agudo cirúrgico, tá? São algumas das doenças que têm um tratamento especial, são consideradas graves. Que mais? Gente, eu já ia esquecendo aqui também do adicional, tá? Tem um adicional de 25%, que é para os casos de pessoas que a incapacidade faz com que ela dependa de terceiro, tá? Então, de repente, uma pessoa que enxergava perdeu a visão dos dois olhos, né? Não consegue mais andar sozinha na rua, nem em casa. Essa pessoa, por exemplo, pode pedir o adicional. Esse adicional de 25%, gente, ele só cabe para quem tem aposentadoria por invalidez, não cabe para outras aposentadorias, tá bom? E é uma coisa muito comum, a pessoa às vezes acerta pedir o benefício, mas não acerta pedir esse adicional, ok? Então, quem sabe, né? Saber é poder. Então,
faz diferença, sim, você saber, né, dos seus direitos, tá? Deixa eu ver o que mais. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá, minha gente? Quero mandar um alô aí, ó, para Maria, Zé Maria Macedo, para Maria, para Carla, Terezinha Rodrigues, Naldo Soares, a Vicky, Marina, Sandra, Eunice, Graziane, João Pedro, Marinho, Zé Duarte e deixa eu ver aqui mais. É isso. Bom, bora para a nossa sala secreta. Te espero lá. Quero agradecer quem ficou por aqui. Deixa eu ver aqui. Mais uma pergunta. O meu CID é crônica incurável. Dea, mesmo assim, Dea Ribeiro, não é só ter o CID, tá? A gente precisa que no laudo, né, demonstre que essa enfermidade, ela te capacitou, mesmo que ela não tenha cura, tá? Mas tem a possibilidade, né, de algumas pessoas que têm doenças como esclerose múltipla, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Tem gente que consegue ter a vida normal, mesmo com o diagnóstico dessa doença. Ela não tem cura, tá bom? Então, eu preciso demonstrar que me capacitou. Não basta ter o CID, tá bom? Tem algo que possa impedir, né, o meu benefício? Você está pedindo um benefício de incapacidade permanente. E aparece lá no INSS que você continua contribuindo. Isso é uma inconsistência. Como é que ela está trabalhando se ela não pode trabalhar? É capaz de trabalhar. Então, é algo que pode dar negado. Tá bom? Ou então, é algo que está pobre, que a gente diz, né? Está com pouca informação. Ele só diz que tem a doença, o CID, mas não diz o quanto ela limita a pessoa. Pode ser um motivo que vai acabar atrapalhando e pode dar negativa, diminui a chance de êxito. Tudo isso leva. Então, eu vou lá para a perícia, ao invés de falar das minhas limitações, dos tratamentos que eu já fiz, eu fico falando de outras coisas que não tem nada a ver, pode também, né, te gerar um prejuízo. Por isso que eu sempre digo que é bom ser orientado, né? Ser bem orientado, tá? Bora lá para a sala secreta, obrigada para quem ficou até agora. E eu te espero lá para tirar tuas dúvidas. Vem ter esse momento comigo. Tchau, tchau.